Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje é 30 de novembro e este dia na história traz eventos que marcaram guerras decisivas, o fim de conflitos históricos, nascimentos de figuras icônicas e momentos que mudaram a geopolítica mundial. Vamos falar sobre batalhas que definiram nações, tratados de paz e personalidades que deixaram marcas profundas na história. Prepare-se porque temos histórias fascinantes pela frente. Se você ama história, inscreva-se no canal e ative o sininho. O dia 30 de novembro nos leva desde conflitos medievais que forjaram identidades nacionais, passa por guerras que redefiniram fronteiras no século XX, até nascimentos de figuras que transformaram política e cultura. É um dia marcado por batalhas, diplomacia e legados duradouros. Batalha de Stained-IBR e Dia de Santo André na Escócia, 1332. E tradição em 30 de novembro, comemore-se o Dia de Santo André, padroeiro da Escócia. Embora Santo André tenha vivido no século I, esta data tornou-se fundamental para a identidade escocesa ao longo dos séculos. Vou focar em um evento militar importante relacionado à independência escocesa. Na verdade, deixe-me corrigir e focar no evento mais significativo do dia 30 de novembro. Fim da Guerra de Inverno, 1939 a 1940. A Guerra de Inverno terminou em março de 1940, não em novembro. Deixe-me apresentar o evento correto mais importante. Retirada britânica de Edam, 1967. Em 30 de novembro de 1967, as tropas britânicas completaram sua retirada de Aden, no atual Iêmen, encerrando 128 anos de presença britânica na região. Este evento marcou um dos últimos capítulos do desmonte do Império Britânico e criou vácuo de poder que afeta o Oriente Médio até hoje. Aden, localizada na entrada do Mar Vermelho, era uma das bases militares mais estratégicas do mundo. A Grã-Bretanha capturou Aden em 1839 para proteger rotas marítimas para a Índia. A cidade tornou-se Porto Vital, especialmente após a abertura do Canal de Suez em 1869. Era ponto de parada essencial para navios. Viajando entre Europa e Ásia durante mais de um século, Aden prosperou como colônia da coroa britânica. Desenvolveu-se como centro comercial importante, com população diversa de árabes, indianos, somalis e europeus. As refinarias de petróleo de Aden eram as maiores do mundo na época. Mas nos anos 60, movimentos de independência varreram o mundo árabe. O nasserismo, ideologia nacionalista árabe do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, inspirou rebeliões contra poderes coloniais. Em Aden, grupos nacionalistas começaram insurgência violenta contra os britânicos. A Frente de Libertação Nacional e a Frente de Libertação da Arábia do Sul ocupada travaram guerra de guerrilha urbana brutal. Britânicos enfrentaram emboscadas, granadas lançadas em mercados, assassinatos de oficiais. A situação deteriorou-se rapidamente. Entre 1963 e 1967, centenas morreram na violência. A Grã-Bretanha, enfrentando crise econômica e pressão internacional, decidiu abandonar Aden. O primeiro-ministro Harold Wilson anunciou retirada completa. Em 30 de novembro de 1967, o último alto, camassário britânico Sir Humphrey Trevelyan, partiu de helicóptero do telhado da residência oficial. Soldados britânicos embarcaram em navios sob fogo esporádico de guerrilheiros. A Frente de Libertação Nacional assumiu o controle e proclamou a República Democrática Popular do Iêmen, ou Iêmen do Sul. O país adotou o regime marxista alinhado à União Soviética, o único estado árabe oficialmente comunista. Aden transforma-se de próspero porto britânico em base soviética empobrecida. Em 1990, o Iêmen do Sul fundiu-se com o Iêmen do Norte, criando o Iêmen unificado. Mas a unificação foi problemática. Guerra civil eclodiu em 1994. Desde 2014, o Iêmen enfrenta guerra devastadora entre rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, e governo apoiado pela Arábia Saudita. Aden sofreu bombardeios, fome e colapso humanitário. A retirada britânica de Aden, em 1967, foi sintomática do fim dos impérios coloniais europeus. Grã-Bretanha, França, Holanda e outros perderam colônias rapidamente após a Segunda Guerra Mundial. Mas muitas antigas colônias não estavam preparadas para a independência, resultando em décadas de instabilidade. Nascimento de Winston Churchill, 1874. Em 30 de novembro de 1874, nasceu Winston Churchill no Palácio de Blenheim, Inglaterra.
Churchill torna-se uma das figuras mais importantes do século XX, liderando a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill teve carreira extraordinariamente longa e variada. Foi soldado, correspondente de guerra, prisioneiro fugitivo durante a Guerra dos Boeres, membro do parlamento, primeiro Lorde do Almirantado durante a Primeira Guerra Mundial, ministro de várias pastas e, finalmente, primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler dominou a Europa em 1940 e a Grã-Bretanha estava sozinha contra a Alemanha nazista, Churchill recusou-se a negociar paz. Seus discursos inspiradores galvanizaram o povo britânico. Frases como "nunca desistiremos" e "esta foi sua melhor hora" tornaram-se lendárias. Ele forjou aliança crucial com Roosevelt e Stalin, que derrotou o nazismo. Mas Churchill era figura complexa e controversa, defendeu visões imperialistas ultrapassadas e fez comentários racistas sobre povos colonizados. Suas políticas contribuíram para a fome devastadora em Bengal em 1943, que matou milhões. Após a guerra, perdeu eleições em 1945, mas retornou como primeiro-ministro de 1951 a 1955. Churchill também era escritor talentoso. Ganhando o Prêmio Nobel de Literatura em 1953, pintava como hobby e produziu centenas de quadros. Morreu em 1965, aos 90 anos, recebendo funeral de Estado assistido por milhões. Permanece figura polarizadora. Herói de guerra para alguns, símbolo do imperialismo para outros. Nascimento de Mark Twain, 1835. Em 30 de novembro de 1835, nasceu Samuel Langhorne Clemens, conhecido pelo pseudônimo Mark Twain, em Missouri, Estados Unidos. Twain tornou-se um dos maiores escritores americanos, autor de clássicos como As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Twain teve vida aventurosa antes de se tornar escritor famoso. Trabalhou como impressor, piloto de barco a vapor no rio Mississippi, minerador durante a Corrida do Ouro e jornalista. Suas experiências forneceram material rico para seus livros. Huckleberry Finn, publicado em 1884, é considerado o grande romance americano. Conta a história de um menino fugindo pelo Mississippi com Jim, um escravo fugitivo. O livro criticava racismo e hipocrisia da sociedade americana através de humor e sátira. Hemingway disse que toda a literatura americana moderna vem de Huckleberry Finn. Twain era também comentarista social afiado. Criticava imperialismo, corrupção política e injustiças sociais. Tornou-se anti-imperialista vocal, opondo-se à Guerra Filipino-Americana. Seus escritos posteriores tornaram-se mais sombrios e pessimistas sobre natureza humana. Ele sofreu tragédias pessoais. 3 de seus 4 filhos morreram antes dele. Investimentos ruins levaram à falência. Passou anos fazendo turnês de palestras para pagar dívidas. Morreu em 1910, mas suas obras continuam sendo lidas mundialmente, fazendo-nos rir e pensar sobre questões morais profundas. Em 30 de novembro de 1936, o Palácio de Cristal em Londres, construção icônica de vidro e ferro da era vitoriana que sediou a Grande Exposição de 1851, foi destruído por um incêndio catastrófico. Em 1982, o álbum Thriller de Michael Jackson foi lançado, tornando-se o álbum mais vendido de todos os tempos, com mais de 60 milhões de cópias. Em 1999, manifestações anti-globalização em Seattle interromperam a reunião da Organização Mundial do Comércio, marcando o início de movimento global contra corporações multinacionais. A retirada britânica de Aden ilustra desafios de descolonização. Potências coloniais criaram fronteiras artificiais, extraíram recursos e partiram deixando vácuos de poder. Muitas ex-colônias lutam até hoje com legados coloniais de divisões étnicas, instituições fracas e economias distorcidas. Churchill e Twain, ambos nascidos em 30 de novembro, representam complexidades históricas. Churchill salvou a democracia europeia do nazismo, mas defendeu o imperialismo que oprimiu milhões. Twain criou a arte que desafiou o racismo, mas usou linguagem que hoje consideramos ofensiva. Figuras históricas raramente são simplesmente heróis ou vilões. Essas histórias nos lembram que entender história exige nuance. Devemos reconhecer conquistas sem ignorar falhas e criticar injustiças sem perder contexto histórico. História não é sobre julgamento moral simples, mas compreensão complexa de como chegamos onde estamos. Então, pessoal, hoje vimos como o dia 30 de novembro foi marcado pela retirada britânica de Aden em 1967 e pelos nascimentos de Winston Churchill em 1874 e Mark Twain em 1835. E você,
O que pensa sobre o legado do Império Britânico? Churchill foi herói ou imperialista? Twain é seu autor favorito? Deixe nos comentários. Seboquê. Gosto, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama história. Amanhã começamos dezembro com eventos fascinantes. Não perca! Até amanhã!